Como vencer todas as batalhas espirituais? Os 5 inimigos que enfrentamos. Parte 1. O primeiro inimigo, o pecado. Amigos, hoje quero falar sobre algo que todos nós enfrentamos diariamente, quer percebamos ou não: a batalha espiritual. Essa luta não é visível a olho nu, mas é real e afeta todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Hoje, vamos explorar o primeiro grande inimigo que enfrentamos em nossa jornada espiritual: o pecado. O que é o pecado? O pecado é qualquer coisa que nos separa de Deus. Ele não é apenas um ato ou uma decisão isolada, mas uma condição que afeta nossa alma. Desde o Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e passou a dominar a natureza humana. Como Paulo escreve em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o pecado é mais do que algo que simplesmente acontece. Ele é como uma doença espiritual, invisível, mas devastadora, que contamina nossa mente, nossas ações e até nossos relacionamentos. Muitas vezes, ele começa pequeno, com um pensamento ou uma decisão, mas rapidamente se torna algo que controla a nossa vida. Os efeitos do pecado em nossas vidas. O pecado nos separa de Deus. Imagine um muro alto e impenetrável. Esse muro é construído cada vez que escolhemos o pecado em vez de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa separação espiritual é a maior tragédia do pecado. Sem Deus, estamos sozinhos, espiritualmente perdidos e sem esperança. O pecado rouba nossa paz e alegria. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Em um momento de fraqueza, ele caiu em pecado. Em Salmos 32, versículo 3-4, ele descreve o peso do pecado não confessado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também nos tira a paz interior. Ele traz culpa, vergonha e inquietação. O pecado escraviza. Jesus disse em João 8:34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Talvez você já tenha experimentado isso. Um hábito ou comportamento que começou pequeno se tornou algo que controla você. O pecado promete prazer temporário, mas entrega dor e prisão. Como vencer o pecado? Agora, a pergunta mais importante: como podemos vencer esse inimigo? A resposta está em Jesus Cristo. A cruz não foi apenas um símbolo de sacrifício, foi o lugar onde o pecado foi derrotado. Quando Jesus disse, está consumado, João 19:30, ele declarou a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Reconheça o pecado em sua vida. O primeiro passo é admitir que temos pecado. João 1:8 nos lembra: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Reconhecer o pecado não é um sinal de fraqueza, mas o começo da libertação. Arrependa-se verdadeiramente. O arrependimento vai além de sentir remorso. Ele exige uma mudança de direção. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Isso significa abandonar o pecado e entregar nosso coração completamente a Deus. Receba o perdão de Cristo. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Ele não veio para condenar, mas para oferecer perdão. João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Viva no poder do Espírito Santo. A vitória sobre o pecado não vem da nossa força, mas do poder de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita a viver uma vida santa e agradável a Deus. Gálatas 5:16 nos ensina:
Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Deixe-me compartilhar uma história verdadeira. Um jovem chamado Pedro cresceu em um lar cristão, mas ao chegar à adolescência, começou a se desviar. Ele se envolveu com drogas e gangues, acreditando que encontraria liberdade e prazer. Mas o que Pedro encontrou foi destruição. Ele perdeu amigos, se afastou da família e sentiu como se não houvesse mais esperança. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas, ouviu uma música vinda de uma igreja. Ele entrou e ouviu o pastor pregar sobre o perdão em Cristo. Pedro decidiu, naquele dia, confessar seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Hoje ele é um homem transformado, vivendo uma vida dedicada a servir a Deus e ajudar outros que estão presos pelo pecado. Essa é a esperança que Jesus oferece a todos nós. Amigos, talvez você esteja enfrentando o peso do pecado neste momento. Talvez você sinta que construiu um muro tão alto que Deus não pode alcançá-lo. Quero dizer que esse muro pode cair hoje, porque Jesus já pagou o preço. Eu te convido a refletir. Há algo em sua vida que você precisa confessar a Deus? Você está disposto a entregar tudo a Ele, confiar no sacrifício de Cristo e começar uma nova jornada? Não deixe para amanhã. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Vamos orar juntos. Senhor, reconheço que sou pecador e que o pecado me separa de Ti, mas acredito que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar. Hoje eu confesso meus pecados e te peço perdão. Entra em minha vida, guia-me pelo Teu Espírito e ajuda-me a vencer o pecado. Em nome de Jesus. Amém. No próximo segmento, exploraremos o segundo inimigo, o mundo e suas tentações. Esteja preparado para aprender como resistir às pressões e enganos deste mundo com o poder da Palavra de Deus. Parte 2. O segundo inimigo. O mundo e suas tentações, amigos. No primeiro segmento falamos sobre o pecado, o grande inimigo que nos separa de Deus e escraviza nossas almas. Agora vamos abordar o segundo grande inimigo que enfrentamos em nossa jornada espiritual, o mundo e suas tentações. Em João 16:33, Jesus nos dá uma advertência e uma promessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando falamos sobre o mundo como inimigo espiritual, não estamos nos referindo ao planeta ou às pessoas, mas ao sistema de valores que governa este mundo. Valores que muitas vezes são contrários à vontade de Deus. O que significa o mundo na Bíblia? A Bíblia frequentemente usa a palavra mundo para descrever uma estrutura de pensamento, cultura e práticas que se opõem a Deus. Em 1 João 2:15-17, lemos: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este mundo valoriza o egoísmo, a ganância, a fama, o prazer momentâneo e o poder. Ele tenta nos convencer de que podemos viver sem Deus, de que podemos ser nossos próprios mestres. Mas essa é uma armadilha espiritual. Os 3 aspectos das tentações do mundo. A concupiscência da carne. Esse aspecto está relacionado aos desejos descontrolados por prazeres físicos. O mundo nos oferece uma variedade de tentações que apelam à nossa carne. Comida em excesso, luxúria, vícios. O inimigo usa essas tentações para nos afastar da pureza e da disciplina que Deus deseja para nós. Como Paulo escreve em Gálatas 5:16-17, Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A concupiscência dos olhos. Aqui, a tentação está nos desejos por coisas que vemos. A ganância, a inveja e o materialismo são armas que o mundo usa para nos distrair de Deus. Em vez de buscar o reino de Deus, somos tentados a buscar riqueza e status. Jesus nos adverte em Mateus 6:19-21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu.
a soberba da vida. Este é o orgulho e a busca por glória pessoal. O mundo nos incentiva a colocar nosso ego no centro, a buscar reconhecimento e poder. Mas Jesus nos ensina um caminho oposto. Quem quiser ser o maior entre vós será vosso servo. Mateus 23:11. Como o mundo tenta desviar nosso coração. O sistema do mundo é desenhado para capturar nossos sentidos e desviar nosso coração de Deus. Considere estas estratégias. Distrações constantes. Vivemos em uma era de distrações. Redes sociais, entretenimento, trabalho. Tudo isso pode ser bom em si mesmo, mas quando consumimos excessivamente, nosso foco em Deus diminui. Normalização do pecado. O mundo tenta nos convencer de que o pecado é aceitável, que devemos seguir nosso coração e fazer o que nos faz felizes, mesmo que isso contrarie a palavra de Deus. Pressão para conformar-se. Somos constantemente pressionados a nos conformar aos padrões do mundo. Mas Romanos 12:2 nos adverte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como vencer o mundo? Reconheça a verdade. A primeira arma contra as mentiras do mundo é a verdade da palavra de Deus. Jesus orou por nós em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Leia, estude e medite na Bíblia diariamente. Quando você conhece a verdade, pode identificar as mentiras do mundo. Fortaleça sua vida de oração. A oração nos conecta com Deus e nos fortalece contra as tentações. Jesus disse em Mateus 26:41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Faça da oração um hábito diário, buscando a direção de Deus em todas as áreas da sua vida. Ande no Espírito. O Espírito Santo nos capacita a vencer as tentações do mundo. Gálatas 5:22-23 nos mostra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cerque-se de pessoas que amam a Deus. Quem está ao seu redor pode influenciar suas escolhas. Em Hebreus 10:24-25, lemos: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Uma história para refletir. Houve um jovem chamado Lucas, que foi criado em um lar cristão, mas ao sair de casa para estudar em outra cidade, começou a se desviar. Ele queria aproveitar a vida como seus amigos faziam. Festas, relacionamentos sem compromisso, ganância por dinheiro. Lucas acreditava que essas coisas lhe trariam felicidade. Mas com o tempo, Lucas percebeu que estava vazio. Tudo o que o mundo oferecia parecia temporário e insatisfatório. Em uma noite de desespero, ele abriu a Bíblia que sua mãe lhe deu e leu: Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8:36. Aquele momento mudou sua vida. Lucas decidiu entregar sua vida a Cristo novamente e encontrou verdadeira paz e propósito. Convite à reflexão. Amigos, talvez você também esteja se sentindo preso às tentações do mundo. Talvez você tenha buscado alegria em coisas que não podem preencher o vazio em seu coração. Quero dizer que há esperança em Jesus Cristo. Ele venceu o mundo e oferece essa vitória a você. Tudo o que você precisa fazer é confiar nele. Na próxima parte, exploraremos o terceiro grande inimigo, o diabo e suas mentiras. Não perca essa oportunidade de aprender como identificar e resistir às estratégias do maligno. Que Deus te abençoe e fortaleça nesta jornada. Parte 3. O terceiro inimigo. O diabo e suas mentiras, amigos. Seguimos agora para o terceiro inimigo espiritual que enfrentamos, o diabo. Enquanto o pecado é nosso inimigo interno e o mundo é um inimigo externo, o diabo é o inimigo sobrenatural que busca nos destruir. Ele não age abertamente muitas vezes, mas sim através de enganos, mentiras e manipulações. Quem é o diabo? O diabo, também chamado de Satanás, é um anjo caído que se rebelou contra Deus. Isaías 14:12-15 descreve sua queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele foi expulso do céu por causa de seu orgulho e desejo de ser igual a Deus. Desde então, Satanás se dedica a se opor a Deus e ao seu povo. Jesus o chama de pai da mentira, em João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como o diabo atua? Através da tentação. O diabo busca nos fazer cair, assim como tentou Jesus no deserto. Mateus 4, versículos 1 a 11. Ele oferece atalhos para nos afastar do plano de Deus. Por exemplo, ele tentou Jesus a transformar pedras em pão, apelar ao orgulho ao pular do templo e até adorar o próprio Satanás para ganhar os reinos do mundo. Jesus resistiu com a palavra de Deus, dizendo, está escrito. Através da acusação, em Apocalipse 12:10, Satanás é descrito como o acusador de nossos irmãos. Ele nos acusa, nos lembra de nossos pecados, tentando nos encher de culpa e afastar-nos da graça de Deus. Através da enganação, Satanás é um enganador. Do 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele distorce a verdade para parecer algo bom. Isso pode incluir falsas doutrinas, filosofias que parecem corretas, ou líderes que usam a religião para seus próprios interesses. Através do medo. Satanás usa o medo para nos paralisar. Ele sabe que o medo nos impede de agir em fé. Mas 2 Timóteo 1:7 nos lembra, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. As armas do diabo contra nós. O apóstolo Paulo fala sobre a armadura espiritual em Efésios 6:10 a 18. Ele menciona os dardos inflamados do maligno, que são as mentiras e tentações que Satanás lança contra nós. Essas armas incluem dúvida. Ele planta dúvidas sobre a bondade e a fidelidade de Deus, como fez com Eva no Jardim do Éden, Gênesis 3. Divisão. Satanás busca causar divisões nas igrejas, famílias e amizades. Desânimo. Ele tenta nos convencer de que somos inúteis ou que Deus não se importa conosco. Como resistir ao diabo? Submeta-se a Deus. Tiago 4:7 nos dá a estratégia mais poderosa. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de resistirmos ao diabo, precisamos estar completamente rendidos a Deus. Revista-se da armadura de Deus. Efésios 6:13 a 17 nos ensina a usar a armadura espiritual. Cinturão da verdade. Conheça e viva a verdade de Deus. Couraça da justiça. Viva em retidão, protegendo seu coração contra acusações. Escudo da fé. Confie em Deus para apagar os dardos do maligno. Capacete da salvação. Proteja sua mente com a certeza da sua salvação. Espada do Espírito. Use a palavra de Deus para lutar contra as mentiras de Satanás. Ore constantemente. A oração é uma arma poderosa contra as forças do mal. Jesus nos ensinou a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Resista com a palavra de Deus. Assim como Jesus respondeu às tentações do diabo com escrituras, nós também devemos conhecer e usar a palavra. Exemplo bíblico, Jó. Um dos exemplos mais poderosos do ataque de Satanás está no livro de Jó. Jó era um homem justo, mas Satanás pediu permissão para testá-lo. Em sua dor e sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus, dizendo, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. No final, Deus restaurou tudo a Jó, mostrando que a fidelidade a Deus sempre vale a pena. Um testemunho moderno. Certa vez conheci uma mulher chamada Maria, que enfrentava constantes ataques espirituais. Ela descreveu sentir uma opressão constante em sua casa, pensamentos de desânimo e medo. Maria buscou ajuda na igreja, onde foi ensinada a orar e declarar a palavra de Deus em sua vida. Com o tempo, ela viu a atmosfera mudar. Aquela opressão desapareceu e ela experimentou paz e alegria como nunca antes. Conclusão do segmento. Amigos, o diabo é real, mas ele não é todo-poderoso. Ele só tem o poder que permitimos que ele tenha. Em Cristo,
Temos autoridade para resistir a Satanás e viver em vitória. Lembre-se das palavras de 1 João 4,4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Na próxima parte falaremos sobre o quarto inimigo espiritual, nossa própria falta de fé e confiança em Deus. Até lá, que Deus te abençoe e te fortaleça para resistir ao maligno. Parte 4. O quarto inimigo, a incredulidade e a falta de fé. Amados, chegamos ao quarto inimigo espiritual que enfrentamos, a incredulidade e a falta de fé. Entre todos os desafios, este talvez seja um dos mais devastadores, pois age como uma barreira que nos impede de experimentar o poder e as promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas ao mesmo tempo, somos constantemente tentados a duvidar. Neste segmento, vamos explorar como a incredulidade opera, como ela nos afeta e, mais importante, como vencê-la. O que é a incredulidade? Incredulidade é mais do que simplesmente não acreditar em Deus. É a recusa em confiar no caráter, nas promessas e no plano divino. É uma atitude de dúvida que muitas vezes se manifesta nos momentos de provação, quando tudo parece estar contra nós. No Evangelho de Marcos, vemos um pai que buscava a cura para seu filho. Ele diz a Jesus: "Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." E Jesus responde: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Imediatamente o homem exclama: "Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Esse grito é a realidade de muitos de nós. Cremos, mas enfrentamos momentos de dúvida, especialmente quando as circunstâncias nos desafiam. As consequências da incredulidade. A incredulidade tem um efeito devastador sobre nossa vida espiritual. Ela limita o poder de Deus em nós. Em Mateus 13:58, lemos que Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua terra natal por causa da incredulidade das pessoas. Isso não significa que Deus seja limitado, mas que Ele escolhe operar onde há fé. Quando duvidamos, fechamos a porta para o agir divino em nossas vidas. Ela gera medo e ansiedade. Lembre-se de Pedro, que caminhou sobre as águas. Enquanto ele manteve seus olhos em Jesus, ele andou. Mas ao olhar para o vento e as ondas, começou a afundar. Jesus lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Mateus 14:31. A incredulidade nos faz olhar para as circunstâncias, em vez de para o Salvador. Ela endurece o coração. Hebreus 3:12-13 adverte: "Cuidem, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo." Quando permitimos que a incredulidade cresça, nosso coração pode se tornar endurecido e começamos a nos afastar de Deus. As raízes da incredulidade. O medo. Medo é uma das principais causas da incredulidade. Quando somos consumidos pelo medo, esquecemos as promessas de Deus e nos concentramos em nossos problemas. Falta de conhecimento da palavra. Romanos 10:17 nos diz: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Quando não conhecemos a palavra de Deus, ficamos vulneráveis às dúvidas e enganos. Experiências passadas dolorosas. Muitos enfrentam incredulidade porque oraram por algo e não viram a resposta que esperavam. Isso cria uma barreira de desconfiança em relação a Deus. Como vencer a incredulidade? Confesse sua dúvida. Assim como o pai no Evangelho de Marcos, admita suas lutas diante de Deus. Não tenha medo de dizer: "Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade." Deus honra a sinceridade. Medite na palavra de Deus. A palavra é a âncora da nossa fé. Lembre-se das promessas de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Meditar na palavra renova nossa mente e fortalece nossa fé. Lembre-se do passado. Em Deuteronômio 8:2, Deus ordena ao povo de Israel que se lembre do que Ele fez por eles no deserto. Quando enfrentamos incredulidade, devemos lembrar como Deus já nos livrou no passado. Caminhe em obediência. Muitas vezes a fé é fortalecida quando damos passos de obediência, mesmo sem ver o quadro completo. Como diz 2 Coríntios 5:7,
porque andamos por fé e não por vista. Ore e jejue. A oração e o jejum são armas espirituais poderosas contra a incredulidade. Jesus disse: este tipo só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Exemplo bíblico: Abraão, o pai da fé. Abraão enfrentou uma situação que humanamente parecia impossível. Deus prometeu que ele teria um filho, mesmo sendo velho, e sua esposa, Sara, estéril. Romanos 4, 20 a 21 nos diz: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. Abraão não olhou para as circunstâncias, mas para o Deus que havia feito a promessa. Um testemunho moderno. Conheci um homem chamado Carlos, que enfrentava a batalha da incredulidade. Ele havia perdido o emprego e estava prestes a perder sua casa. Carlos tinha orado, mas parecia que nada acontecia. Um dia ele ouviu uma mensagem sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Ele começou a declarar as promessas de Deus diariamente e a entregar sua situação a Deus. Pouco tempo depois, ele encontrou um emprego ainda melhor do que o anterior e conseguiu manter sua casa. Carlos me disse: percebi que minha incredulidade estava bloqueando minha fé. Quando escolhi confiar em Deus, tudo mudou. Conclusão do segmento. A incredulidade é uma batalha real, mas não precisamos enfrentá-la sozinhos. Jesus está ao nosso lado, pronto para fortalecer nossa fé. Lembre-se, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Na próxima parte exploraremos o quinto e último inimigo, a carne e seus desejos. Que o Senhor continue edificando sua vida. Até o próximo segmento. Parte 5. O quinto inimigo, a carne e seus desejos. Meus queridos, chegamos ao último e mais persistente inimigo espiritual que enfrentamos diariamente, a carne e seus desejos. A carne, nesse contexto, não se refere ao nosso corpo físico, mas à natureza pecaminosa que habita em nós. É a inclinação natural do homem para o pecado, uma luta interna entre o Espírito de Deus e a velha natureza caída. Como Paulo escreve em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Neste segmento, vamos abordar o que significa lidar com a carne, como ela atua em nossa vida e como podemos vencê-la pela graça de Deus. O que é a carne? A carne é a velha natureza humana que herdamos desde a queda de Adão. Ela é inclinada para o pecado, para o egoísmo e para a autossatisfação. Enquanto estivermos neste corpo mortal, a carne estará presente, tentando nos desviar do caminho de Deus. Paulo expressa essa luta de forma poderosa em Romanos 7, 18 a 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você já se sentiu assim? Sabemos o que é certo, mas ainda assim somos atraídos para fazer o que é errado. Isso é a carne agindo contra o Espírito. Como a carne se manifesta? Através das obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21, lista as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Essas atitudes e comportamentos são os frutos de uma vida dominada pela carne. Através da tentação, a carne nos inclina a buscar prazeres momentâneos que nos afastam de Deus. Jesus advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Na negação da cruz, a carne resiste à cruz, porque a cruz significa renúncia. Em Lucas 9, 23, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. A carne não quer ser negada, ela quer ser alimentada. As consequências de viver. Segundo a carne, afastamento de Deus.
Romanos 8:8 declara: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viver segundo a carne nos separa da comunhão com o Pai. Morte espiritual. Paulo continua em Romanos 8:13. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Seguir a carne leva à morte espiritual e, eventualmente, à destruição. Escravidão. A carne nos escraviza aos desejos e impulsos pecaminosos. Mas Cristo nos chamou para a liberdade. Como vencer a carne? Ande no Espírito. Gálatas 5:16. Nos dá a chave para vencer a carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Caminhar no Espírito significa viver em constante comunhão com Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie. Renove sua mente. Romanos 12:2 ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Encha sua mente com a palavra de Deus e rejeite os pensamentos carnais. Mortifique a carne. Colossenses 3:5 nos ordena: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Isso significa que devemos rejeitar ativamente os desejos da carne e escolher obedecer a Deus. Submeta-se a Deus. Tiago 4:7 nos dá uma promessa: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão a Deus enfraquece o poder da carne. Fortaleça-se na oração. Como Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:40. A oração nos conecta ao poder de Deus para resistir à carne. Exemplo bíblico: José no Egito. Um dos maiores exemplos de vitória sobre a carne está na história de José. Ele foi tentado pela esposa de Potifar a cometer adultério, mas respondeu: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José escolheu honrar a Deus em vez de ceder aos desejos carnais. Essa escolha custou-lhe a liberdade temporária, mas garantiu-lhe a bênção e o favor de Deus no final. A promessa de vitória. Queridos, Deus nos deu tudo o que precisamos para vencer a carne. Em 2 Pedro 1:3, lemos: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo habita em você para capacitar e fortalecer. Conclusão do segmento. A carne é um inimigo persistente, mas a vitória é possível através do Espírito Santo. Como Paulo declara em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Permita que Cristo viva em você, e você verá a carne ser derrotada a cada dia. Conclusão. Como vencer todas as batalhas espirituais? Amados irmãos e irmãs, ao concluirmos esta mensagem, quero que reflitam profundamente sobre a jornada que percorremos. Identificamos e exploramos os 5 grandes inimigos que enfrentamos nas batalhas espirituais: Satanás, o mundo, os falsos ensinamentos, o pecado e a carne. Cada um deles representa um desafio único, mas todos são derrotáveis pela graça e pelo poder de Deus. Uma promessa de vitória. A palavra de Deus nos assegura que a vitória é certa para aqueles que permanecem em Cristo. Em 1 João 4:4, lemos: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa é a verdade que nos sustenta. Não lutamos sozinhos. Temos o Espírito Santo em nós, a palavra de Deus como nossa espada e o amor de Cristo que nunca nos abandona. Resumindo os passos para uma vitória contra Satanás: resistimos a ele submetendo-nos a Deus e usando a armadura espiritual. Tiago 4:7, Efésios 6:11. Contra o mundo, não nos conformamos com os valores mundanos, mas renovamos nossa mente pela palavra de Deus. Romanos 12:2. Contra os falsos ensinamentos, crescemos no conhecimento da verdade, testando tudo pela Escritura Sagrada. Atos 17:11. Contra o pecado, confessamos nossos pecados, nos arrependemos e nos mantemos próximos ao trono da graça. 1 João 1:9.
contra a carne, andamos no Espírito, mortificando os desejos carnais e fortalecendo nossa comunhão com Deus. Gálatas 5,16. Lembre-se da cruz. Toda vitória espiritual tem origem na cruz de Cristo. Foi lá que ele desarmou Satanás e seus aliados. Colossenses 2,15 nos ensina: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Queridos irmãos e irmãs, esta mensagem é apenas o começo da jornada rumo à vitória espiritual. Deus nos chama não apenas para ouvir sua palavra, mas para vivê-la em toda a sua plenitude. Aqui está o desafio para você nesta semana. Tire pelo menos 10 minutos diários para orar e meditar na palavra de Deus. Deixe que Ele renove sua mente e fortaleça seu espírito. Identifique os inimigos espirituais que têm tentado roubar sua paz e sua comunhão com Deus. Escreva sobre eles em um caderno de oração e peça ao Senhor que o ajude a vencê-los. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre como lutar e vencer nas batalhas espirituais. Seja um instrumento de Deus para fortalecer vidas. E quero fazer um convite especial. Não pare por aqui. Temos muito mais para compartilhar com você. No nosso próximo vídeo, falaremos sobre um tema que pode transformar ainda mais a sua caminhada. Como desenvolver uma fé inabalável. O segredo dos heróis da fé. Você vai descobrir como homens e mulheres como Abraão, Moisés, Esther e tantos outros enfrentaram desafios impossíveis com uma confiança inabalável no Senhor. Não perca, para ter certeza de que você será avisado quando esse vídeo estiver disponível. Inscreva-se no canal agora mesmo. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo. Ative o sininho. Assim, o YouTube notificará você toda vez que publicarmos um novo vídeo. Queremos estar ao seu lado em cada passo dessa jornada espiritual. Comente abaixo e interaja conosco. O que Deus falou ao seu coração através da mensagem de hoje? Quais áreas da sua vida você quer fortalecer para viver como um vencedor? Juntos formamos uma comunidade de fé, amor e crescimento espiritual. Estamos aqui para aprender, compartilhar e nos edificar mutuamente. Fiquem atentos e conectados, porque temos muitas mensagens abençoadas a caminho, preparadas para elevar a sua vida espiritual e aproximá-lo ainda mais de Deus. Que Ele abençoe sua vida e sua família poderosamente. Até o próximo vídeo. Amém.